Você sabia que para estruturar um programa de computador você precisa ter uma lógica que é chamada lógica de programação? Pois é sobre ela que nós vamos falar hoje, então fique aqui conosco. Olá pessoas, eu me chamo Clarice e hoje nós vamos falar da lógica de programação, que para muitos se chama algoritmo. Se você ainda não assistiu o vídeo do Arduino Software, recomendo vocês irem lá e assista antes de assistir esse. Lá eu falei um pouco sobre as linguagens de programação. Nesse eu não vou entrar nesse assunto, mas lá dá uma explicadinha de como que funciona a linguagem de computação e hoje nós vamos falar da lógica que engloba todas as linguagens, pelo menos a maioria. A nossa mente ela é um tanto que complexa e a nossa linguagem também acompanha essa complexidade. E temos aí na nossa linguagem a ambiguidade e palavras que têm vários outros significados. O exemplo é a meia. A meia pode ser um objeto, aquele pano que a gente veste no pé, ou pode ser a metade de alguma coisa, a metade de 12, a metade de uma laranja. Então, assim, quando a gente fala meia, a gente precisa ler o contexto para saber de que tipo de meia nós estamos falando. E é assim a ambiguidade. Muitas vezes a gente usa figura de linguagem, tipo, aquele jogo pegou fogo, mas não é literal, foi só ali a agitação. O computador ele não tem essa capacidade de distinguir quando a gente está usando figura de linguagem ou quando a gente tem que estudar todo um contexto para entender o que ele está falando. Ele é totalmente literal, ele precisa de uma lógica clara e simples. Ele não vai entender a complexidade dessas questões que a gente consegue entender, porque nossa mente ela é bem complexa. Então o algoritmo, na verdade, é passo a passo de como fazer alguma coisa ou até mesmo de como resolver algum problema. Então você vai fazer uma sequência ali de tudo o que precisa ser feito, falado, escrito ou de toda a programação, de tudo que tem que ser resolvido. Eu vou dar alguns exemplos de algoritmos para vocês verem e eu vou falar de dois programas muito legais para praticar o algoritmo. Mas antes, eu quero mostrar para vocês que o algoritmo ele pode ser feito de várias formas. Muita gente diz que o algoritmo é como se fosse uma receita de bolo. E realmente é como se você fosse ali descrever cada passo que é para fazer um bolo. Então, uma forma de escrever o algoritmo seria esse que a sua avó utilizava para fazer lá, para escrever no caderno de receita dela. Então, se você tem um caderno de receita da sua avó antiga ali, provavelmente vai estar escrito ali numa forma de algoritmo. Primeiro ela coloca os itens que vão ser utilizados, depois ela vem descrevendo cada coisa que você tem que fazer, cada mistura que você tem que fazer de passo a passo. Outro exemplo de algoritmo são os fluxogramas. Então, no fluxograma a gente consegue fazer uma linha de raciocínio bem lógico e bem simples, sem complexidade aí como a nossa mente é. Outro exemplo também é o diagrama de Chapin, que é esse que está mostrando aí para vocês. Temos também o diagrama estrutural, que também é conhecido como Portugal, e é o que mais se utiliza na estrutura da programação. Pois é, gente, o algoritmo, ele é o passo a passo de cada coisa. Então, nós trabalhamos com o algoritmo, nossa mente trabalha com o algoritmo o tempo todo. Só que a gente não percebe, porque fica ali no nosso subconsciente. Então, a gente faz meio que de forma automática. Mas ele, desde o momento em que você acorda até o momento que você dorme, você está utilizando algoritmos. Vamos supor, você está dormindo,
De repente o despertador toca. Aí você acorda e pergunta: eu posso me atrasar? Se a resposta for não, você vai se levantar e vai fazer sua rotina. Se a resposta for sim, você volta para a cama e continua dormindo. Você vira para o lado e continua dormindo. Então, essa rotina, até mesmo a nossa rotina, ela é feita de algoritmos. E uma forma bem clara de você ver a utilização de algoritmos são com pessoas metódicas. Então, se você é uma pessoa metódica ou você conhece alguém bem metódico, você vai ver que ela faz passo a passo, faz atividade por atividade assim, ó, numa sequência certinha. Então, ela está exercendo o algoritmo. Eu tive uma avó que era bem metódica. E era engraçado que quando ela ia fazer bolo e doces, essas coisas, ela colocava as vasilhinhas lá, todas com os ingredientes certinho na mesa, parecendo aqueles programas de televisão de Ana Maria Braga, essas coisas. E aí ela ia colocando os objetos e ia fazendo a mistura. E isso dava pra ver o funcionamento de um algoritmo simples da criação de um bolo. Então é praticamente isso. Vou dar alguns exemplos de algoritmo no nosso dia a dia. Quando a gente vai beber uma água, a gente abre a geladeira, pega a vasilha, fecha a geladeira, pega um copo, despeja a água no copo, coloca o copo numa mesa, abre a geladeira, coloca a vasilha de volta, fecha a geladeira, pega o copo que estava na mesa e bebe. Isso é um algoritmo. Outro algoritmo bastante interessante é sobre chamar alguém para um encontro. Para sair, você vai fazer o quê? Você vai pegar seu celular, entrar no WhatsApp. Entrou no WhatsApp, você vai atrás da pessoa, do arroba. Chegando no arroba, você vai lá e manda uma mensagem. Espera por 5, 10 minutos. Esperou esse minuto, olha o WhatsApp. A pessoa respondeu? Não. Ela visualizou? Visualizou. Então, ela tá te dando um chá de cadeira. Desiste. Agora, se você pegou o celular, ela não respondeu? Não. Ela visualizou? Não. Então, aguarde mais um momento. Para alguns vai ser, escreva outra mensagem. Mas às vezes aguarde um momento. Aguardou um momento? Ou então ela pode. Pegou o celular, ela respondeu sim. A resposta dela foi sim, então vocês vão marcar o horário e local. A resposta dela foi não, então desiste porque ela não quer. Ou ela realmente não pode, então deixa para uma próxima vez. Uma próxima tentativa. Então assim, praticamente tudo na nossa vida é algoritmo. Essa sequência, esse sequenciar de passo a passo. Bem simples, bem tranquilo. E assim, para programação você precisa entender esses passo a passos, porque é assim que funciona a lógica de programação. Então você vai descrever as variáveis que você vai usar, você vai descrever o que vai fazer, cada atividade que vai ser feita, o passo a passo, e depois então você vai pôr o programa para rodar e o programa vai rodar aquela sequência. Desde que ele saiba de tudo que se está utilizando no programa. Existem 2 programas muito legais que dá para praticar. O que eu recomendo de inicial é o Sketch, que é um programa para criança. Então assim, ele é bem intuitivo, ele tem lá seu desenho para a gente ver, para ficar bem algo visual. Então dá para aprender, você só arrasta a sequência, você nem precisa estruturar uma sequência, você só arrasta porque as funções já estão todas lá, você só precisa fazer a sequência. Aí você fala assim, mas é um programa para crianças. Não tem importância, né, gente? Se alguém virar para você e falar assim, você não teve infância não? Você vira e fala assim, infância eu tive, mas eu não tinha isso para brincar, então me deixe brincar com isso. Eu particularmente gosto, eu
viajo ali quando eu estou usando um Sketch para praticar o algoritmo, é muito legal. Se você já é mais familiarizado, se você entende melhor, então recomendo você pegar o Visualg. O Visualg, ele vai ser praticamente a escrita de um programa. Então ele ali você já tá pronto, quase pronto para entrar numa linguagem de programação, para programar uma linguagem de programação. Então ele é bem legal de trabalhar também. O legal dos dois é que os dois são grátis. Então assim, não tem conversa, gente. Quer ser programador? Já dá para começar a trabalhar com isso. Então você vai no seu computador, vai lá no Google, escreve Visualg e aí vai aparecer lá download e você baixa o programa. E o Sketch também, você coloca lá Sketch, vai aparecer, tem como você fazer online e tem como você baixar. Se você tem o Windows 8 ou 10, você consegue baixar pelo aplicativo, ele tem um aplicativo do Windows. E se você não tem ou não quer, não quero baixar no meu computador, então tem como fazer de forma online. Ou seja, sem desculpa nenhuma, é só começar. E aí, gente, gostou do vídeo? Então deixa aí seu like, compartilhe com seus amigos para eles também aprenderem mais sobre isso e quem sabe virarem programadores também, desenvolvedores. E se você quiser, também pode virar um desenvolvedor, é só praticar o algoritmo e depois procurar aí uma linguagem da sua preferência para começar a programar e ser um desenvolvedor. Comente aqui, deixe seu comentário também aqui pra gente. E se você ainda não é inscrito do canal, então se inscreva e já aperta no sininho, porque nós vamos continuar falando sobre esse assunto também, sobre a parte de software, sobre a parte de programação. Vamos ver algumas funções do algoritmo, então já aperta aí o sininho, tá legal? E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero deixar uma historinha para vocês pensarem de forma algoritmo. A mãe disse para o seu filho: filho, vai lá no mercado e compra 2 leites, se tiver ovos, traz 6. O menino voltou para casa com 6 litros de leite. E aí, tinha ovos no mercado? Então eu vou deixar para vocês pensarem. E até o próximo vídeo. Tchau!